todos. Tem uma palavra em sânscrito, que é uma das palavras mais lindas e uma das mais abrangentes. E é chamada de Dharma. Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Dharma. Ela tem muitos significados e muitas maneiras de ser compreendida. E nós vamos tentar entendê-la hoje. Porque se a gente compreende o que é Dharma nas nossas vidas, as nossas vidas se alinham e a gente tem harmonia nelas. Por uma palavra só. Então, Dharma. Eu lembrei de um verso na Bhagavad Gita que fala: é melhor você seguir o seu próprio Dharma, mesmo que imperfeito, do que seguir o Dharma do outro bem feito. Isso seria terrível. Está no capítulo 18, verso 47. Então, Dharma tem algumas maneiras de ser compreendido. E uma delas é seus papéis, seus deveres, suas responsabilidades no mundo. A segunda perspectiva é Dharma, valores na vida, virtudes. E a terceira é religião. Dharma é considerado como religião. Nós vamos entender essas três possibilidades, essas três definições de Dharma, e nós vamos encaixar nesse verso da Bhagavad Gita. Então, Dharma primeiro como responsabilidades, papéis, nossos papéis no mundo, nossos deveres. Nos tempos áureos védicos da Índia, umas centenas de anos atrás, existia uma maneira de se viver e de crescer perfeita. E eles dividiam o viver em 4 estágios, muito claramente diferenciados e com uma função específica para cada um, visando uma vida perfeita. Então, esses 4 estágios, eu falo e vocês repetem, para eu não ficar falando sozinho, não me sentir mal. Brahmacharya era o primeiro. Grihastha. Vanaprastha e Sannyasa. Eles dividiram a vida de um ser humano em 4 partes. Então, cada parte tinha 20, 25 anos. Essa primeira parte da vida, chamada Brahmacharya, as crianças com 5 anos de idade, mais ou menos, iam morar junto com o guru, que vivia normalmente na floresta. E lá elas aprendiam absolutamente tudo da vida. E ficavam lá até 20 anos de idade, 20, 25 anos. E lá elas aprendiam todos os aspectos da vida, espiritual, político, familiar, social, financeiro, tudo. Como viver. Mas ainda não estavam mergulhadas no mundo e fazendo tudo. Elas estavam primeiro aprendendo como entrar. E nesse período era um período de extrema disciplina. Eles aprendiam a servir, eles aprendiam a ser educados. E eles eram todos celibatários. Meninos e meninas. Até os 20 anos. E depois, quando chegava no final dessa primeira etapa, que eles já tinham aprendido tudo, absorvido tudo, e já tinham compreendido a existência como um todo, espiritual e material, o guru falava: vocês estão prontos. Então, agora vocês podem ir, constituir família, viver, ganhar dinheiro, porque vocês sabem como. Então, eles iam já preparados para uma existência. Eles sabiam como trabalhar, eles sabiam qual o valor do dinheiro e qual a relação deles com o dinheiro. Eles sabiam como eles deveriam constituir uma família e lidar com cada momento. Eles compreendiam tudo. Então, imagina a porcentagem de êxito que uma pessoa dessa teria na vida. Então, essa segunda fase de Grihastha era uma vida em família, era uma vida de desfrute, era uma vida de prazeres, era uma vida de
ganhar dinheiro, era uma vida de sucesso. Então, essa segunda fase ia, vamos, de 26 a 50 anos. Explorar tudo que você aprendeu, mas com base. E na terceira fase, que era a Vanaprastha, o que acontece? Como se fosse um começo de aposentadoria. Eles já ganharam, já desfrutaram, já vivenciaram, e com a experiência teórica que eles tiveram, mais a experiência prática, eles eram pessoas altamente capacitadas. E aí agora, nessa terceira fase, elas começavam o quê? Pensar mais nos outros. Começar a se utilizar de todo o potencial que eles desenvolveram durante a vida e começar a servir. Começar a ajudar, e não mais tanto para benefício próprio. Então, gradualmente, se afastando agora de todo aquele conteúdo, de todo aquele foco que eles tiveram na segunda fase. E por eles já não estarem mais tão conectados com uma vida de ganho individual, de desfrute, como eles se dedicavam mais agora a servir, a compartilhar o que eles sabiam, a experiência, eles eram apoiados pela sociedade. E isso ia de 50 até 51 até 75, mais ou menos. E aí, tem mais ainda? Chega, né? E a última fase, que chamava Sannyasa, que é renúncia completa. Todos, nessa sociedade, na etapa final da sua vida, se tornavam monges. E dedicavam exclusivamente a sua vida para a sua conexão com o divino. Era gradualmente. Então, quando eles chegavam nesse momento, eles estavam preparados, eles entendiam. Eu já aprendi, eu já coloquei em prática, eu já me diverti, eu já constituí, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer com perfeição. Eu já servi, mas agora eu vou alcançar o meu propósito mais elevado. Então, essa era considerada uma vida completa. Então, cada uma dessas etapas existia um Dharma específico. O Dharma da primeira era estudar, servir, disciplinar, entender. O Dharma da segunda era ganhar dinheiro, constituir família, ter equilíbrio, aprender a viver no mundo. O terceiro era servir, começar a se conectar um pouco mais com a espiritualidade. E o último é, agora, sprint final. Essa era considerada uma vida perfeita. Se a gente olhar nas nossas vidas, a gente segue isso ou não? Tá tudo meio misturado. Alguém vai estudar e ao mesmo tempo ele tem que trabalhar, sustentar a família, pensar em dinheiro e pensar numa carreira acadêmica. Então, é tudo meio que misturado. Fica um pouco mais difícil da gente saber qual é o seu Dharma. Vocês sabem ou não? Que fase vocês estão agora? Então, com o nosso mix de etapas, não fica tão claro saber qual é o nosso Dharma. Mas ainda assim, a gente tem vários Dharmas. Então lembra, Dharma pode ser papel, Dharma pode ser responsabilidade ou seus deveres. Vocês têm um ou mais Dharma? Muitos. Então, lembra daquele verso da Gita? O Senhor Krishna fala, é melhor fazer o seu próprio Dharma imperfeito do que fazer o Dharma do outro perfeito. Porque senão sua vida vai ser caótica. Então, nessa primeira perspectiva de Dharma, se a gente não sabe quais são os nossos Dharmas, ou seja, nossos deveres e responsabilidades, como você vai querer viver bem? Então, alguns pontos. Primeiro, eu sei quais são meus papéis, meus deveres. Algum exemplo ou não? De Dharma de vocês ou não? Mãe, filha, esposa, vários papéis. Eu sei quais são. Primeiro, eu sei quais são todos os meus papéis ou não? Mas não é só saber. O que é mais importante? Eu sei fazer? Eu sei quais... O que está no script desse papel ou não? Se eu não souber, isso é adharma.
E a Dharma sempre vai trazer enrosco. A Dharma sempre vai trazer sofrimento. Vários papéis. Eu sei o papel de pai, eu sei o papel de filho, eu sei o papel de estudante, eu sei o papel de cozinheiro, eu sei o papel de monge. Papéis. Se eu não souber, eu me perco. Saber quais são os papéis. E mesmo sabendo quais são os papéis, eu sei como executá-los. Então eu sei, na teoria eu sei que eu deveria me comportar assim com meu filho. Eu deveria fazer isso, disciplinar, fazer isso, isso, isso. Mas teoria é uma coisa, eu faço ou não? Será que eu consigo executar os meus papéis de uma maneira eficiente, de uma maneira perfeita em cada um deles? Tinha uma cabra. Pronto, já lá vem, né? E aí ela estava pastando, ela adorava pastar. E ela tinha uma grama tão verdinha, ela achou lá e se divertiu. Ficou pastando, pastando. E aí passou o tempo, ela estava distraída, começou a entrar na floresta. Floresta, floresta. E aí quando ela foi ver, começou a escurecer. E ela falou, tô perdida. Floresta, cheia de animal selvagem, eu comi o dia inteiro e agora eu virei um belo jantar. Então ela ficou preocupada, ela falou, não dá para eu tentar voltar agora para o meu lugar. Eu vou ter que me virar por aqui. Então eu vou achar um lugar meio escondido e vou me esconder e ficar esperando amanhecer. E ela ficou lá, estava tranquila, já estava quase dormindo. De repente ela viu que tinha um tigre chegando. E o tigre tinha sentido o cheiro dela. E o tigre já estava babando, falou, chegou meu jantar, veio delivery, entregaram aqui. Uber Eats, a cabra. E aí a cabra falou, agora eu tô perdida. E ela pensou um pouco, quando o tigre estava chegando perto, ela falou, bom, alguma coisa eu tenho que fazer. E ela ficou em pé nas duas patas de trás. E aí ela deu um grito, com uma voz extremamente forte, um rugido. Falou, seu tigre estúpido! Eu já não falei que eu como 2 tigres no jantar. Mas falou com uma voz. O tigre falou, eu pensei que fosse uma cabra, meu Deus, o que é isso? Saiu correndo. Fugiu, desesperado. Falou, tem algum ser estranho aí que está gritando e come tigre. Fugiu correndo. E aí, quando ele estava fugindo, a cabra respirou aliviada, sentou de novo na caminha dela. E aí, quando ele passou, tinha um lobo. E aí o lobo falou, onde você está indo, tigre? Desesperado desse jeito. E ele falou, você não sabe. Tem um animal terrível e ele come tigres. Eu não sei o que é. E aí o lobo falou, você é o animal mais poderoso dessa floresta. Fugindo igual um gatinho desse jeito. Eu vou com você. E aí o tigre falou, eu não volto lá de jeito nenhum. Só se a gente fizer uma coisa. A gente for juntos, então nós vamos amarrar nossas caudas. Porque aí você vai garantir que não vai fugir, não vai me deixar sozinho de novo com aquele ser. E aí foram os dois juntos, com a cauda amarrada. E aí quando chegou lá, a cabra falou, preciso fazer alguma coisa de novo. Voltaram 2 agora. E aí ela falou para o lobo, ele ficou de pé e falou, seu lobo estúpido, a gente não tinha combinado que você ia me trazer todas as vezes 2 tigres, e agora está me trazendo um só. Aí o tigre olhou e ficou desesperado e saiu voando, correndo de novo. Só que dessa vez, o lobo estava amarrado na cauda dele e foi junto. Era o papel dela. Ela sabia como executar, ela sabia o que fazer na hora. Qual era o dharma dela? Ela falou, eu preciso me salvar. Será que a gente sabe os nossos papéis? E será que a gente sabe executá-los com perfeição ou não? E não só executá-los com perfeição, mas às vezes tem 2 papéis, você tem que se decidir por um. Qual é o mais importante naquele momento? O Guruji falou que no vilarejo dele tinham vários teatros ao ar livre. E aí tinham uma peça e tinha uma pessoa encenando um rei. E ele estava dando ordens para os súditos
estava encenando. E o filhinho pequeno dele estava assistindo o teatro. E aí ele queria o colo do pai. Só que não era mais o pai, era o rei naquela hora. E aí o filhinho foi subir no palco. Pai, pai, pai. E aí ele olhou para o filho e falou, e agora? Eu sou pai ou sou rei? E ele deu um grito para os soldados. Prendam esse impostor agora. O filho começou a chorar mais ainda. Então, na hora ele tinha dois papéis. Ou era o pai ou ele era o rei. Mas ele entendeu que ali na hora ele precisava ser o rei. Se fosse a esposa dele, talvez ele mudasse. Ele ia ser o marido em vez de rei. Mas como era o filho, foi preso o filho. Então, será que a gente sabe isso? A gente sempre vai ter uma prioridade, porque a gente tem muitos papéis, mas em cada momento a gente vai ter um principal para seguir. Será que a gente tem essa característica? Será que a gente tem esse discernimento? Então, algumas questões para a gente pensar no dia a dia. Porque todo momento a gente está mudando de papéis e fazendo... Será que a gente sabe quais são? Será que a gente sabe como fazê-los? E será que a gente executa eles com perfeição? E será que a gente entende quais são as prioridades nossas dos papéis no nosso dia a dia? Tá claro isso? Se a gente souber isso, se a gente refletir sobre isso, nossa vida vai ser harmoniosa. A gente não vai ter problema. Só que se a gente esquece do papel, e tem uma perspectiva que é mais importante, a última delas. A gente lembra que é só um papel. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso, se você lembra que é só um papel? Uma parte sua. É uma parte. Não devemos identificar com personagem. É só um personagem que você está fazendo agora. Você está fazendo o papel de mãe, mas você não é mãe. Ih, agora confundiu. Você está fazendo um papel de monge, mas você não é monge. Você está fazendo um papel de estudante, mas você não é estudante. É só o seu papel. Se alguém está lá em cima num palco, atuando, e ele esquece que ele está atuando, ele esquece que é só um papel, ele não vai conseguir primeiro fazer o papel direito. Imagina que tem alguém que vai fazer um papel de ser vítima de um assassino. Ele vai ser morto na peça. E aí ele está lá e esquece que é só um papel. E chega alguém com uma arma na frente dele. O que ele vai fazer? Ele vai sair correndo, desesperado. Ou ele vai morrer de verdade do coração. Esqueceu que é só um papel. Se a gente esquece que é só um papel, o que acontece? A gente se envolve demais com o papel, a gente se envolve demais com o momento e a gente cria apego, medo, emoção, ansiedade e toda essa bagagem que todos nós já conhecemos de cor e salteado. Por quê? A gente se identifica com o papel. Eu não sou aquele papel com aquele figurino, eu sou o ator. E em cada papel, qual é a minha meta? Hoje eu vou ganhar o Oscar. O Oscar de mãe, o Oscar de monge, o Oscar de cozinheiro. Fazer o papel com perfeição. Quando baixar a cortina, vai todo mundo aplaudir. Porque se eu não faço o papel direito, o diretor vai falar, vai fazer de novo. Foi um fracasso a nossa peça hoje. De novo. Isso dá para entender ou não? Mais ou menos. A nossa vida aqui é só um papel. Não é a minha existência verdadeira essa. Próximo Dharma. Dharma como virtudes, como princípios na vida, como valores. Se eu não os tiver, caos. Existiam 4 passos também para uma vida perfeita nesses tempos védicos áureos. E era uma sequência que a gente deveria seguir para viver bem. E eu vou falar e vocês repetem. É aula de sânscrito hoje. O primeiro era, eu falo, Dharma. Dharma. O segundo é Artha. O terceiro é Kama. E o quarto é Moksha.
para eu ter sucesso na vida, para eu conseguir realmente desfrutar desse mundo, eu precisaria seguir esses 4 passos sequenciais. O primeiro é Dharma. Antes de eu querer os outros 3, eu preciso ter uma base de valores, de virtudes, de compreensão, para depois viver. O quanto eu tenho que ganhar dinheiro, o que é honesto, o que não é, o que é virtuoso ou não é nessa vida, o que é certo e o que é errado. Se eu não tiver esse discernimento, como eu vou querer viver bem? Aí o próximo é Artha. E Artha significa prosperidade material. E por que Artha, prosperidade material e sucesso financeiro faz parte de uma vida perfeita? Mesmo espiritual, eu ter prosperidade. Mas ela tem que vir com, primeiro, Dharma. Por quê? Por que eu preciso primeiro de Dharma antes de ganhar dinheiro? Eu posso ganhar dinheiro de uma maneira desonesta. Eu posso não ter noção de quanto eu preciso e ficar cada vez mais ganancioso e me esquecer de tudo. Eu posso ganhar esse dinheiro e fazer mau uso dele. Então, Dharma vai te dar uma orientação e uma diretriz de tenha sucesso, explora suas habilidades, suas eficiências no mundo. Mas não esquece essa base. As pessoas pensam que vida espiritual é largar tudo, ou ser uma vida de pobreza, Não, errado. Só que é uma vida de valores enquanto você tem prosperidade. Difícil. O terceiro é Kama. Apesar de não ser esse Kama que vocês estão pensando, tem a ver. Kama é prazer. Pode ter, é uma conotação normalmente o prazer físico, mas pode ser qualquer outro tipo de realização de desejos no mundo. Então, olha que interessante, até mesmo as escrituras védicas, um caminho espiritual, não nega que uma pessoa pode ter desfrute, que ela pode ter prazer no mundo, desfrutar dos sentidos, mas ela tem que vir depois de Dharma e depois de Artha. Por quê? Mesma coisa. Se eu não souber o que é certo e o que é errado, eu me acabo, eu me perco. Com qualquer tipo de desfrute, de prazer. E se eu não tiver o mínimo de prosperidade material, como eu vou realizar os desejos? Você pode ter eu quero fazer um cruzeiro, é um desejo. Se não tem dinheiro, você vai ficar olhando para a foto do outdoor. Fecha o olho e tenta imaginar. Mas para você realizar os desejos, você tem que ter alguma estabilidade, senão não dá. Senão é só sonhador. E se uma pessoa sonha e não realiza o desejo, ela só aumenta os desejos. E o último é moksha. E o que é moksha? Libertação. O primeiro é a base, Dharma, para viver. E o último é o objetivo da vida, libertação. Eu estou aqui para me libertar dessa mente carrasca, para me libertar desse sofrimento, para me libertar dos problemas, para me libertar do sofrimento. Então, eu construo minha base com Dharma, sem perder o meu objetivo, que é moksha, para viver, e no meio do caminho eu me divirto, ganho dinheiro, tenho prosperidade, mas é no meio, é só parte do caminho, não é o fim. E aí o que eu pergunto, nossas vidas estão alinhadas desse jeito? A minha base de Dharma é sólida. E eu tenho clareza da minha meta para viver, por que eu existo. Eu tenho clareza do porquê eu respiro, do porquê eu acordo. Ou minha vida é só para desfrutar dos prazeres, ou só para ganhar dinheiro, ou para ter prosperidade ou equilíbrio material. Isso faz parte, mas é só o meio do caminho, não o fim. Deu para entender isso? Vocês estão cheios de lição de casa hoje. Então, nossa vida, nesse aspecto também, não tem uma clareza de cada fase. Ela está acontecendo. Mas qual é o nosso intuito agora? Trazer Dharma. Não importa em que fase a gente esteja agora, trazer Dharma para nossas vidas, esses princípios, esses valores. E um desses conjuntos de valores são mais importantes, são chamados de yamas e niyamas, que falam absolutamente
como nós deveríamos viver em todos os momentos. São 10 princípios. Deles, a primeira parte é relativo à nossa vida com o mundo. Há coisas que deveríamos desenvolver nas nossas vidas para viver bem com os outros, com o mundo. E outras são valores internos para a gente ter a nossa própria disciplina, o nosso bem-estar. Os yamas são ahimsa, que é não violência. Satya, falar a verdade, viver a verdade. Asteya, não roubar. No aspecto de não ter ganância e não querer demais. O quarto é chamado de brahmacharya, que é disciplina no uso dos sentidos. E o quinto é aparigraha. Aparigraha é ter uma atitude de não possessividade no mundo. Ter clareza de quanto você precisa, de quanto é necessário e não ficar desejando um monte de coisas na sua vida. Isso é sua relação com o mundo. E a relação sua com você mesmo é uma autodisciplina, primeiro é shaucha. Shaucha é pureza ou limpeza interior, mental e externa, do seu corpo, do seu ambiente. Isso faz parte do seu crescimento espiritual. Como está seu quarto? Como está seu escritório? Como está seu banheiro? Eu já falei isso algumas vezes, que o Guruji falou que ele chega na casa de uma pessoa e ele não precisa nem conversar com ela e nem vê-la para saber o estado mental dela. Sabe qual é o único meio de medir isso? Ele vai no banheiro. Olhando para o banheiro da pessoa, ele já sabe do estado mental dela. Então, se algum dia o Guruji for na sua casa, esquece o resto, limpa só o banheiro. Deixa brilhando. Shaucha, santosha, contentamento. Isso é interno, eu preciso estar contente, feliz com o que eu tenho, feliz com a minha vida. Tapaha, disciplina. Swadhyaya, autoestudo, autoanálise. E Ishvara Pranidhana, devoção. Eu tenho que ter amor. 10 princípios que deveriam fazer parte da nossa vida. A gente deveria lembrar desses. O que está mais perto? Onde eu estou mais aqui firme? Onde eu não tenho? E esses valores gradualmente sendo agregados nas nossas vidas, a gente consegue passar por qualquer momento, qualquer desafio, qualquer situação, fácil. Porque a gente já sabe com clareza o que é certo e o que é errado para se viver. E aí vocês vão falar uma coisa. Tá bom, e se alguém não sabe o que é certo e o que é errado? Será que é possível isso ou não? No aspecto de Dharma, não é possível. Todo mundo sabe, na essência, o que é certo e o que é errado. O Dharma, essa parte de Dharma, de virtudes, de valores, já está dentro do nosso coração. Ninguém precisa aprender o que é certo e o que é errado, a gente já nasce com isso. E eu não estou falando de teorias, de grandes conhecimentos, mas o que é certo e o que é errado já está lá dentro. Mesmo se você for numa tribo na África que nunca teve contato com ninguém, nunca teve nenhuma cultura, ele já tem um discernimento do que é certo e o que é errado. Por que a gente faz o que é errado? Essa é a pergunta. Boa pergunta. Por exemplo, o que é certo e faz errado. Por exemplo, mesmo uma criança pequena sabe que é errado machucar alguém. Ela sabe. Mesmo uma criança pequena sabe que é errado mentir. Mesmo o pai e a mãe nunca falaram, mas ela sabe. Quando ela mente, ela lá dentro ela sente alguma coisa que pensa nas nossas próprias vidas. E assim por diante. Então, qual que é a regra básica do Dharma? Para a gente entender o que deveria ser certo e errado fazer. A gente não precisa decorar todos os yamas e niyamas, a gente não precisa ficar ouvindo um monte de palestra. Um princípio extremamente simples, parece ridículo, mas o que você não quer para a sua vida, não dê para os outros. Pensa na sua vida. Você gosta que alguém te engana? Não, ninguém, jamais, impossível, porque isso é a Dharma. Vai de encontro. Mesmo se você fizer vista grossa para alguém que está te enganando ou mentindo, ainda assim, ninguém gosta.
Ninguém gosta que alguém minta. Você gosta? Ninguém gosta, não tem como. Ninguém gosta de ser agredido por palavras, físico ou mesmo pensamento. Ninguém, impossível. Nenhuma pessoa desse mundo gosta. Ahimsa, a Dharma, está lá dentro já. Ninguém precisa te ensinar isso. Então, aquilo que não faz bem para você nesses aspectos, por que eu vou fazer para o outro? Ninguém gosta de que as pessoas venham e peguem as coisas de vocês. Por que eu vou fazer isso com os outros? Então é um princípio tão ridículo, mas se a gente analisasse, a gente mudaria a nossa vida. Eu não gosto que alguém me trata mal, mas o que eu faço? Eu trato mal os outros. Eu quero só receber palavras doces, amorosas, compreensão, mas quando chega a minha vez, carrasco, saiu. A Dharma. Então, se a gente pelo menos escutasse o nosso coração, e o que é Dharma, então? É uma voz que está dentro do nosso coração, falando sempre, o tempo inteiro, o que é certo e o que é errado. Desde que a gente começou a existir. E quanto mais a gente ignora, porque a gente tem livre-arbítrio. Então a gente pode, ou eu vou ouvir essa voz, ou eu vou ignorar. Quando eu ignoro, o que acontece? Ela vai ficando mais longe. Vai ficando mais difícil de escutar. E aí minha vida vai descambando. E aí quando eu for ver, eu já desenvolvi hábitos que são... De onde veio isso? De onde veio essa raiva? De onde veio esse vício? De onde veio... Eu não escutei a minha voz do Dharma falando para lá, para cá. E agora, o que é o caminho da meditação? Chegar mais perto para escutar. O que essa vozinha está falando? Porque pensa, mesmo se vocês decidem ignorar essa voz, quando você faz algo, você mente para alguém. Quando você trata alguém mal, mesmo se externamente você ficou feliz, falou, provei para esse miserável que eu estava certo. Lá dentro, você se sente bem ou não? Não tem como. Aquela voz vai trazer um certo azedo dentro de você. Pode passar, você pode ignorar, mas ficou lá. Então a gente sabe, só que a gente às vezes ou muitas vezes prefere ignorar. E ignorar a voz do Dharma é só dar as boas-vindas para sofrimento. Isso dá para entender? Eu estava lendo hoje, eu recebi uma mensagem de um monge na Índia e ele estava contando a história de um ministro. Ele era ministro dos transportes na Índia. Ele era extremamente poderoso. E ele falou para a mãe dele, que já era um pouquinho mais de idade, que o trabalho dele era numa estação de trem. Que não era mentira, porque ele visitava. E aí um dia ele tinha um grande evento para milhares de pessoas e a mãe dele foi convidada. E aí ela chegou lá e falou, eu vim ver meu filho. Ele trabalha aqui. Eles falaram, quem é seu filho? Ela falou o nome do ministro. Eles riram dela. Falaram, seu filho trabalha aqui na estação de trem? Deve ser filho errado. Ela falou, não, esse é meu filho. Aí eles levaram ele até lá. Falaram, ela está falando que é sua mãe. Ele falou, ela é minha mãe. Eles ficaram primeiro chocados, porque como uma mãe não sabe que alguém é ministro? Pensa que ele trabalha na estação de trem. E aí ele sentou com a mãe dele e conversou por 5 minutos com ela e mandou ela embora. Antes dele começar o discurso. E as pessoas falaram, puxa, por que ele fez isso com a mãe dele? Ela devia estar orgulhosa de estar aqui. E aí foram perguntar, por que você mandou sua mãe embora? E ele falou, eu não queria que ela soubesse que eu sou ministro. Se ela me visse falando para milhares de pessoas, primeiro, ela ia ver que eu tenho poder e ela ia começar a demandar coisas de mim, pedir favores. E eu não ia ter como negar, porque ela é minha mãe. Então, 2 coisas iam acontecer. Primeiro, eu ia perder meus valores que eu tenho na vida. E segundo, ela ia começar a ficar arrogante. Porque ela ia começar a perceber que ela tem moral. E que ela poderia ajudar um monte de pessoas próximas a ela e isso ia trazer vaidade e arrogância para ela. Então eu preferi que ela fosse embora e continuasse pensando que eu era somente um trabalhador dessa estação de trem. Olha os princípios. É só para a gente pesar um pouco nas nossas vidas.
O quanto vale esses valores? O quanto valem essas virtudes? O quanto vale esses princípios nas nossas decisões do dia a dia, na nossa vida do dia a dia? Se eles estiverem cada vez mais fortes dentro de nós, se a gente ouvir cada vez mais a voz do nosso Dharma, do nosso coração falando, a nossa vida fica cada vez mais alinhada. E aí vocês vão falar, não é fácil sempre falar a verdade. Verdade, não é fácil. Mas também não é fácil ficar sofrendo depois por ter mentido. Não é fácil tratar bem os outros, nem sempre. Tá bom. Mas saiba das consequências. Isso está claro? Qual era o próximo Dharma? Lembrar. Esse é Dharma. Religião. Dharma é religião. Esse é um dos conceitos que ele é muito limitado, na verdade. Mas muitas pessoas consideram isso. Então, o que significa Dharma como religião? Então, lembra, Krishna falou, é melhor seguir o seu próprio Dharma do que seguir o Dharma dos outros, que seria horrível. Segue o seu próprio caminho religioso, mas o que significa Dharma aqui? Entenda o porquê você está nesse caminho. Por que você está indo em frente a um altar e se ajoelhando na igreja? Por que você está orando? Onde você quer chegar? Qual é o seu caminho? Para que você está fazendo isso? Você sabe ou você está indo igual um robô lá? Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. A Dharma. Compreenda o seu caminho religioso. Compreenda onde ele pode te levar. Entenda que todas as pessoas, mesmo em religiões diferentes, estão buscando um lugar só, o mesmo caminho. Todas as religiões levam um caminho só. Então, aprenda a respeitar também. Isso é o seu Dharma como religião. Você tem o seu caminho? Ótimo. Mas não queira jogar alguém na fogueira que segue outro caminho. Respeita, entende que ele também tem uma compreensão diferente da sua, ele está seguindo. Não esquece da meta do seu caminho. E não esquece o porquê você está fazendo os procedimentos ou as ações relativas àquele caminho religioso. Isso é Dharma como religião, compreender. Não ficar só seguindo. Isso está claro? Dharma. O Guruji falou que é quase infinito os conceitos de Dharma. Ainda bem que o nosso tempo aqui é finito. Mas tem um outro conceito de Dharma. O Dharma, em sânscrito, basicamente significa aquilo que mantém toda a criação íntegra, que mantém todo o universo coeso. Então, se a gente pensar nesses 3 princípios que a gente falou, que eram... Dharma, qual era o primeiro? Deveres, responsabilidades e papéis. Porque se não existir Dharma, os mestres falam que o universo ia entrar em colapso. E se a gente pensar, se as pessoas, ninguém souber seus papéis, seus deveres e responsabilidades, qual vai ser o resultado? Caos. Se as pessoas não têm virtudes, valores nem princípios, a maioria das pessoas, qual é o resultado? Caos. Se as pessoas não têm compreensão do que é a própria religião, onde elas devem chegar e não respeitam as outras religiões, qual é o resultado? Caos. Guerra. Guerra Santa. Belo nome. Mas esse é o caos do universo exterior, esses 3 aspectos. Mas dentro do nosso universo interior, o que mantém a nossa vida funcionando? O que mantém o nosso universo interior íntegro e coeso? O que te mantém vivo? Prana, que se reflete em externamente. O que é o prana? Respiração. Então, nosso Dharma também é respiração. Se você se conecta com ela, automaticamente, primeiro, você vai desenvolver os outros 3 Dharmas. E você vai manter sua mente equilibrada e harmoniosa, você vai manter o seu universo interior coeso, só observando e se conectando com ela.
Então esse é o Dharma mais importante das nossas vidas. Começa por ele, que ele acontece o tempo inteiro, e os outros vão se aproximando, os outros vão chegando naturalmente. Porque se você não lembrar da respiração, o que acontece? Sua mente domina a sua vida. Quando você observa uma respiração, sua mente está sob controle. Naquela respiração consciente, sua mente está calma. Só que a gente esquece na próxima. E aí ela volta. Dharma ou Adharma? Então lembra que sempre que a gente seguir o Adharma, em qualquer uma dessas três características, a gente está levando a nossa vida para algo que a gente não quer, que é desequilíbrio. E toda vez que a gente se decide por Dharma, a gente está arrumando as nossas vidas para felicidade e harmonia. Deu para entender? Muito complicado? Alguém tem alguma pergunta? Perguntar errado não é a Dharma. Aqui tudo bem. Responder errado é a Dharma. Viu como o mundo é injusto? Há algum conceito assim de autodeterminismo, sabe? De existir uma missão, uma meta para você cumprir, pessoal, que você definiu, ou já é definido para você? Existe dentro desse conceito de dar uma responsabilidade que já existe, que você precisa cumprir como missão? Sim. Todos nós já chegamos com algum propósito. E durante a vida esse propósito vai ficando mais claro, a gente vai aprendendo e a gente vai sendo direcionado por esse propósito. Então, isso é Dharma também, entender o porquê eu existo. Mas nesse aspecto humano, primeiro. Eu tenho algum propósito que me faz mover, respirar, seguir. Se eu descubro isso, é muito mais fácil eu viver. Realmente a motivação da minha vida. A maioria das pessoas tem depressão por quê? Não sabe o que quer? Não sabe para onde ir? Não sabe o que fazer? Então, isso é muito importante. Refletir sobre isso. O que eu quero da minha vida? Como eu quero, para onde eu quero direcioná-la? Qual é a minha inspiração para viver? Isso é Dharma. E isso vem já com uma bagagem. Mas, acima desse Dharma, existe um Dharma que é comum para todos os seres humanos, todos os seres vivos. Que é o meu objetivo maior e principal do existir. Conscientes ou não, todos nós temos um só e estamos buscando. E qual é? Descobrir quem nós somos. Descobrir nossa verdadeira essência. Descobrir nossa verdadeira relação com o Criador. Esse é o nosso verdadeiro Dharma. O principal de todos. E esse é o mais bonito que Krishna fala. Melhor seguir o seu próprio Dharma do que o dos outros. Porque senão seria terrível. Significa o quê? Se eu esqueço que esse é o Dharma do meu viver, que é moksha, e eu me foco nos outros Dharmas, esquecendo desse, por isso que ele fala que vai ser terrível. Porque eu me perco. Aí a ignorância me abraça, aí eu esqueço que é só um papel, e aí a gente já sabe. O final é caos. Deu para entender? Como humanos, como pessoas, a gente tem que ter alguma aspiração. Mas além disso, acima disso, a gente tem uma que é fixa, não tem como. Mesmo se alguém falar, não quero perseguir esse negócio aí, eu não quero saber de Deus, de quem eu sou, me deixa viver, me deixa em paz, não importa. A vozinha vai sempre ficar falando lá dentro. E essa não dá para apagar. E isso é a relação com Dharma e Karma. As pessoas meio que se confundem o que é isso, o que é Dharma, o que é Karma. Karma é ação, tudo que eu faço. E Karma é resultado. E o que tem a ver Dharma com Karma? Alguma ideia ou não? Causa e efeito. Talvez. Sim. Causa e efeito é a lei do Karma. Mas onde entra o Dharma nisso? Vamos supor, se eu faço uma coisa boa, é Dharma ou Adharma? Dharma. E se eu faço uma ação boa, que é um karma bom, o resultado vai ser bom ou ruim? Bom. Se eu faço algo errado, é adharma. E o meu karma,
Porque é um karma. Tudo que eu faço é karma. Então, o Dharma deveria ser o meu fator de decisão para as minhas ações. Se eu sigo Dharma, meu karma vai ser positivo. E eu vou colher frutos positivos na minha vida. Se eu não sigo Dharma, eu sigo Adharma, meu karma é negativo. E eu estou só aumentando minha bagagem negativa. Essa é a relação. O Dharma deveria ser o nosso propulsor, nossa diretriz. Dharma é crédito, Adharma é débito e karma é saldo. Nossa, economista. Maravilha. Deu para entender? Então, o que quer dizer isso? Eu deveria pensar antes de agir. Eu deveria pensar antes de falar. Eu deveria pensar antes de seguir com qualquer outro aspecto da minha vida. É certo ou não? Está me direcionando para onde eu quero chegar ou não? Ou seja, se eu viver inconsciente, como fazemos na maioria do nosso tempo, é uma roleta russa. Dharma, Dharma. Eu só vou ver depois que eu estou colhendo os frutos. Da onde veio esse fruto azedo que eu não queria? Da onde veio essa fruta podre que eu não queria? A Dharma. Ficou claro para vocês sobre Dharma? Só me tem duas perguntas aqui. A gente precisa aprender ou se lembrar de quem é, dado que chegamos conscientes? Chegamos conscientes? Se você está lendo errado, é a Dharma isso. Dado que chegamos conscientes. Eu sou e nunca muda. Mas nós chegamos inconscientes, não conscientes. Eu sou consciente de que eu sou uma pessoa, um ser humano, de que eu estou envelhecendo, disso e daquilo. Mas isso não é quem eu sou. Então, quando eu chego nesse mundo, eu cheguei esquecido quem eu sou. Então, eu preciso ser lembrado. E é por isso que existem os mestres, é por isso que existem escrituras, é por isso que existe caminho espiritual, para eu lembrar quem eu sou. Para eu acabar com essa amnésia. Ficar vivendo com amnésia o tempo inteiro é terrível. Então, eu cheguei aqui inconsciente, mas eu tenho que ir embora consciente. Senão minha vida foi em vão. Cheguei com amnésia, vou com amnésia. Passei o tempo inteiro internado. Uma pessoa com amnésia não pode ficar saindo para lá e para cá, senão ela se perde. Então, eu tenho que saber quem eu sou. Lembrar. Estranho, né? Eu já sou isso, eu tenho que ficar passando tudo esse negócio só para lembrar, eu era isso. Gosto de Deus, o que a gente pode fazer? Qual era a outra? Na história do ministro, que estava sendo elogiado, teve o comentário: o ministro mentiu para a mãe. Até aí sempre. Ele não mentiu para a mãe. Ele falou, eu trabalho na estação de trem. E ele trabalhava. Então não é uma mentira. É um ajuste. Se ele falasse, se ela perguntasse, você é ministro, e ele falasse não, era mentira. Se ela falasse, qual é a sua profissão? E ele não falasse, era mentira. Mas ele falou um pedaço, eu trabalho lá. E era verdade, não era mentira. Quando você vai falar a verdade, não quer dizer que você precisa falar absolutamente tudo. Você tem que entender, se você não souber como falar a verdade, e você fala algo e machuca alguém, aquilo lá não se torna mais verdade, mesmo que for verdade. E a gente adora falar as verdades. Só que as verdades normalmente são as nossas verdades, não a verdade absoluta. Estufo o peito, vou com meu dedo já em riste, você fez isso, você está certo ou errado. Quem disse? Sob que ponto de vista? Então, não só falar a verdade, mas saber como falar a verdade também é uma arte e faz parte da Dharma e Adharma. Não critica o ministro, porque senão é karma para você. Deixa o ministro em paz. Ele se entendeu com a mãe dele. Outra questão aqui: onde eu posso encontrar esses esclarecimentos para um estudo? O Guruji escreveu um livro que chama 10 Mandamentos da Yoga.
E lá ele fala especialmente sobre yamas e niyamas, sobre esses valores, sobre esses princípios, que é maravilhoso. Ele está em inglês, mas está quase acabando a tradução. Ele vai ser lançado em breve, eu acho. E é muito legal. Ele descreve sobre esses valores, sobre esses princípios. Certo? Alguma outra pergunta? A gente tem que colocar em prática. E a gente tem oportunidade o tempo inteiro. Cada instante é uma chance. Dharma ou Dharma? Que papel é esse que eu estou fazendo? Uma vez Swami Sri Yukteswar esqueceu o papel dele. Nosso mestre. Ele era um terrível com os discípulos. Ele tinha uns 3, 4 discípulos só, porque ninguém aguentava. Ele era um carrasco. Era o jeito dele. Até o Yogananda uma vez escreveu, falou, mestre, por favor, como eu vou aguentar? Eu decidi entregar minha vida para você, mas pega leve aí, porque eu não estou aguentando. Ele ignorou a carta, mas tudo bem. Mas aí o que acontece? A mãe dele era mais senhorinha, e ela foi morar do lado do ashram. E um dia ela estava no ashram e ele estava acabando com os discípulos, ó, gritando. E aí ela chegou para ele e foi chamá-lo. Filho! E ele, do mesmo jeito que estava falando com os discípulos, voltou para ela e falou, o que foi? Aquela mãezinha que era toda pequenininha, já toda encurvadinha, falou, você pensa que está falando com seus bonecos, que você pode gritar e falar quem você quiser? Você está falando com a sua mãe, me respeita. Aquele tigre de Bengala que era um terror, todo mundo tinha medo, na hora virou um gatinho. A Dharma. Ele esqueceu o papel. Ali era o papel de guru, de mestre, só que ali era o papel de filho, ele esqueceu. E aí quando ele foi querer usar o papel de guru para a mãe dele, não deu certo. Levou uma entortada. Imagina, o pessoal deve ter celebrado, falar, finalmente alguém deu um... Qual o seu papel? Certo? Nós vamos fazer papel de meditadores agora. Vamos fechar os olhos, por favor. Se possível, mantenha sua coluna ereta. E presta atenção na sua respiração. O ar entrando e saindo pelas suas narinas. Dharma. Se esse Dharma acabar agora, a nossa existência entra em colapso. Se eu lembro dessa respiração, nesse momento eu tenho controle sobre a minha vida. Se eu a esqueço, a minha mente controla a minha vida. Quem vocês querem no comando? Concentra. Não esquece de nenhuma respiração. Esse é o nosso principal Dharma. Se conectar com Deus. Buscar primeiro o reino dos céus e todo o resto vos será acrescentado. Não esquece da sua meta maior de viver. E a partir dela, faça todo o resto. Por favor, faça uma inalação lenta, longa e profunda. Inspire. Segura a respiração e devagar incline o seu corpo para frente o quanto puder. E quando chegar no seu limite, exale. Respiração normal, conscientes, não esqueçam dela.
Continuem inclinados para frente. Ó Deus, vivendo nesse mundo sem uma consciência clara, eu me envolvi com meus papéis. Eu me identifiquei com meus deveres. E eu esqueci quem eu sou. Abre meus olhos, me ensina a entender a diferença. Me deixa realizar com perfeição todos esses papéis e trazer alegria a Ti, ó Diretor Divino. Não me deixe esquecer que essa vida é só um grande teatro e que no final da atuação eu volto a ser quem eu sou de verdade. Me dá clareza. Me ensina a viver. Eu quero mudar. Concentra. Sua respiração consciente é oração. O que você quer para a sua vida? Para onde você quer direcioná-la? Compartilha. Curvando. Dobrando nossa individualidade, nossa vaidade, nossa arrogância, nossa ignorância. E buscando luz, na fonte de luz. Inale, lenta, longa e profundamente. Segure, sentem-se de novo, com a coluna ereta. Exale. Respiração normal, consciente. Não esquece dela. Cada respiração consciente, nós estamos mais próximos dessa voz divina interior, que o tempo inteiro nos diz o que é certo e o que é errado. Inale, lenta, longa e profundamente. Inspire, com amor. Exale, lenta, longa e profundamente. Exale, espalhe amor. Inale, lenta, longa e profundamente. Exale, bem lenta, longa e profundamente. Deus. Inale, longa e profundamente. Em paz. Exale, bem lenta, longa e profundamente. Concentrem-se. Isso é purificação. Inale, amor. Exale, lenta, longa e profundamente. Mais uma vez. Inale, traga mais paz para a sua vida. Exale, espalhe paz ao seu redor. Mais uma inalação bem lenta, longa e profunda. Ó Deus. Exale, lenta, longa e profundamente. Ó Mestre. Mais uma vez, inale. E exale. Inale, lenta, longa e profundamente. Retenha. Om, om, om. Exale. Respiração normal e consciente.
Leva sua atenção para dentro. Dentro da cabeça. Perceba esse espaço interior vasto. Somente observe. Medita em silêncio e gradualmente se torne e tão vasto quanto esse espaço. Gradualmente expandindo nossa consciência. Tenta, leves, sem esforço. Observando. Um pouco mais de atenção na respiração. Continua lá dentro. Que essa paz que a gente sente na meditação possa gradualmente se expandir para a nossa vida inteira. Começa de olhos fechados por alguns minutos, mas depois ela tem que se estender de olhos abertos para todas as nossas ações. Quanto mais a gente acessa essa paz interior, mais a gente pode compartilhá-la. Que nossas vidas se tornem cada vez mais pontos de luz, que nossas vidas sejam cada vez mais exemplares, através do nosso esforço, através da nossa dedicação, através da nossa meditação. A gente só existe para se transformar. E essa transformação é nossa maior contribuição para essa criação. Orando a Deus e a todos os mestres, para que abençoe todos nós com essa força, com essa clareza, com essa convicção, determinação para seguir em frente. Tentando transformar cada momento dos nossos dias num momento perfeito, num momento divino. E que todos possamos realmente alcançar essa nossa meta divina. Compreender essa existência. E voltar para a nossa essência divina. Para que esperar mais? É só o que a gente deseja, mesmo que a gente não saiba. Tentando perceber essa presença divina em cada um de vocês, essa consciência infinita e pura. Eu me inclino a todos vocês. Om. Amém. Obrigado a todos. Boa semana para todos nós.